Capítulo 5, oferecendo benefícios em vendas grandes. Vimos no capítulo 4 como o modelo SPIN fornece um esquema sólido de sondagem para o estágio da investigação da visita. Neste capítulo, quero mostrar o que a pesquisa da Autowite descobriu sobre o estágio de demonstração de capacidade, características e benefícios. Nas formas clássicas de demonstrar capacidade, o treinamento e os livros de vendas têm dado muita atenção a métodos para demonstração de capacidade. Desde 1920, admite-se que algumas formas de apresentar soluções para os clientes são mais persuasivas que outras. Provavelmente, qualquer pessoa que tenha passado por um programa de treinamento em vendas nos últimos 80 anos deve ter aprendido os termos características e benefícios como duas maneiras utilizadas para se descrever os seus produtos ou serviços. Todos nós estamos tão familiarizados com o conceito que raramente parece necessário explicar que características constituem dados sobre um produto e são pouco convincentes, e os benefícios, que mostram como as características podem ajudar os clientes, são uma forma muito mais poderosa de descrever as suas capacidades. Se existe uma área de vendas na qual esperaríamos que a nossa pesquisa apenas confirmasse a sabedoria convencional, seria esta, em características e benefícios. Contudo, tivemos algumas surpresas. Os benefícios, da forma como provavelmente lhe ensinaram a usar, são ineficazes em vendas grandes e é provável que gerem uma resposta negativa do cliente, e até algo tão simples como definir um benefício é muito mais difícil do que parece. Antes de examinar nossas conclusões, vamos começar revendo algumas noções básicas. Características. Todos sabem o que são características. Elas são fatos, dados ou informações sobre um produto ou serviço. Exemplos típicos de características incluem: esse sistema tem 512K de armazenamento em buffer, existem 4 estágios de controle de exposição, os nossos consultores têm formação em psicologia educacional. As características, como os autores têm observado desde 1920, são pouco convincentes. Por fornecerem fatos neutros, elas não ajudam muito nas apresentações de venda. Por outro lado, o consenso dos escritores é o de que elas também não prejudicam. O que a nossa pesquisa mostra? Através da análise do número de características utilizadas em 18 mil visitas de vendas, descobrimos o seguinte. Em média, o nível de características é um pouco maior em visitas sem sucesso, as quais, lembremos, são as que levam a continuações ou a recusas. Mas essa diferença é pequena o suficiente para concluirmos que a sabedoria convencional está certa, as características são neutras. Elas não ajudam a visita, mas também não a prejudicam. Nas vendas pequenas existe um relacionamento levemente positivo entre o uso das características e o sucesso da visita, portanto, as visitas que tratam um pouco mais de características têm maior probabilidade de resultar em pedidos ou avanços. Essa relação não é verdadeira em vendas maiores. Em vendas maiores, as características têm um efeito negativo quando usadas no início da visita e um efeito neutro quando usadas mais adiante. Os usuários respondem de maneira mais positiva às características do que os tomadores de decisão. Ao longo de ciclos de vendas de produtos técnicos muito complexos, os clientes algumas vezes desenvolvem apetite por características. Quando isso acontece, o cliente demanda muitos detalhes do produto e pode responder positivamente às características. É nesse estágio do ciclo de vendas que especialistas técnicos, analistas de sistemas e outros funcionários de suporte a vendas frequentemente têm um impacto positivo sobre o cliente. Nós também descobrimos algumas relações curiosas entre o uso das características e o tipo de resposta dos clientes, que exploraremos mais no próximo capítulo. Mas, de modo geral, nosso trabalho sobre as características confirmou o que os escritores dizem há 50 anos. Características são declarações de baixo impacto que pouco ajudam a venda. É melhor utilizar benefícios do que características. O que é um benefício? Os nossos problemas se iniciaram quando começamos a investigar os benefícios. Enquanto todos concordam com a definição de características, 2 autores de livros de vendas não parecem ter a mesma definição de um benefício. Aqui estão algumas das várias definições que encontramos, durante um mês terrível que passamos lendo todos os livros de vendas e programas de treinamento que pudemos encontrar. Um benefício mostra como uma característica pode ajudar um cliente. Um benefício deve trazer uma economia de custo para o comprador. Um benefício é qualquer afirmação que atenda a uma necessidade. Um benefício tem que apelar para as necessidades do ego pessoal do comprador e não para necessidades organizacionais ou departamentais. Um benefício deve ser algo que você possa oferecer e seus competidores não. Um benefício dá um motivo para comprar. E existem mais. Algumas definições enfatizam aspectos financeiros e outras se concentram no apelo pessoal. Outras aceitam qualquer elaboração de uma característica, como explicar de que forma ela pode ser utilizada. A minha favorita era de um gerente de vendas de Honeywell que me disse: um benefício é qualquer coisa que você diz a um cliente que seja mais inteligente do que uma característica. Qual definição está correta? Como podemos apontar qual dessas definições é melhor do que as outras? Existe apenas um teste válido, a melhor dessas definições rivais é aquela que tem um impacto mais positivo nos clientes.
Desses tipos de benefícios, há algum que ocorre com mais frequência do que outros em visitas bem-sucedidas? A nossa equipe de pesquisa se organizou para testar isso observando visitas de vendas que foram bem-sucedidas e contando com que frequência os diferentes tipos de benefícios eram utilizados nas visitas bem-sucedidas e nas visitas que fracassaram. Depois desse teste inicial de meia dúzia de definições diferentes, escolhemos duas para o nosso teste de pesquisa mais importante. Benefício tipo A. Em esse tipo mostra como um produto ou serviço pode ser usado ou pode ajudar o cliente. Benefício tipo B. Em esse tipo mostra como um produto ou serviço atende a necessidades explícitas expressadas pelos clientes. Nós escolhemos a definição tipo A porque era mais utilizada nos programas de treinamento de vendas. A maioria dos leitores deste livro aprendeu a usar o benefício tipo A. Em contrapartida, o benefício tipo B era a nossa definição pessoal. Nós escolhemos depois de ter observado centenas de vendedores eficientes em vendas grandes e analisado os tipos de afirmações sobre produtos feitas por eles a seus clientes. À primeira vista, essas duas definições de benefício parecem muito similares. No entanto, o seu efeito sobre os clientes é acentuadamente diferente, então vale a pena analisar como elas divergem. Por exemplo, suponha que eu esteja lhe vendendo um programa de computador e diga, e eu presumo que você queira um programa de 32 bits, como o da nossa máquina Suprox, porque se você precisar fazer gráficos, ela será significativamente mais rápida. Fiz uma declaração tipo A ou tipo B? Ela não pode ser tipo B, pois supus que você queira gráficos mais rápidos, você não expressou realmente uma necessidade por gráficos, muito menos pelos mais rápidos. Veja outro exemplo. Você me diz que o seu computador atual tem um problema de confiabilidade. Eu respondo, por utilizar uma nova geração de componentes de alta confiabilidade, o nosso computador Suprox pode solucionar o seu problema atual de confiabilidade. Que tipo de declaração é essa? Dessa vez você certamente expressou uma necessidade. Você me disse que a sua máquina atual não é confiável. Contudo, expressou uma necessidade explícita? Não, dizer que seu computador atual tem um problema de confiabilidade é uma necessidade implícita, há um problema, uma dificuldade ou uma insatisfação. Assim, a minha declaração vem ao encontro de uma necessidade implícita, e não de uma necessidade explícita. Mais uma vez, deveríamos classificar isso como benefício tipo A e não tipo B. Qual é a importância dessa diferença? Em nosso teste de pesquisa descobrimos que o benefício tipo A está fortemente relacionado ao sucesso em vendas pequenas, mas tem fraca relação com o sucesso em vendas grandes. Nós veremos o porquê mais adiante neste capítulo. Em contraste, o benefício tipo B está fortemente relacionado ao sucesso em vendas grandes ou pequenas. Eu não sei sua opinião, mas pessoalmente acho difícil de lembrar qual é qual, quando alguma coisa é rotulada de A ou B. Eu não sou o único que acha confuso se referir aos benefícios tipo A ou tipo B, por isso nós logo decidimos que seria melhor evitar dificuldades futuras adotando nomes mais descritivos no lugar de A e B. Nós chamamos o benefício tipo A de vantagem. E para o benefício tipo B, por ser tão fortemente relacionado ao sucesso, mantivemos o nome benefício. Desta forma, o que surgiu da nossa pesquisa são três tipos de afirmações ou comportamentos que podem ser utilizadas para demonstrar a capacidade, como ilustrado na figura 5.3. É importante lembrar que se alguém passou por um treinamento de vendas nos últimos 20 anos, provavelmente aprendeu a usar muitos benefícios tipo A ou vantagens. Mas como se pode ver nas figuras 5.3 e 5.4, as vantagens têm mais impacto em vendas mais simples do que em vendas grandes, que são o assunto deste livro. Talvez alguém confunda a definição de benefício mencionada aqui com as definições que aprendeu antes. Muitos vendedores com quem trabalhei não gostam de discutir definições e eu não os culpo. Porém, nesse caso, as definições são de importância vital. Por exemplo, o estudo de produtividade da Motorola no Canadá, descrito no apêndice A, mostra que os vendedores que usaram benefícios em vez de vantagens aumentaram em 27% o volume de vendas em dólar. E isso não é pouco. Quando a definição deriva da escolha das afirmações que têm o maior impacto sobre os clientes, então nós não estamos apenas brincando com palavras. Uma vez que as diferenças entre características, vantagens e benefícios são tão importantes, eu gostaria de lhe dar uma chance de testar a sua compreensão, efetuando o teste abaixo. Veja se você consegue escolher quais das 10 descrições de produtos apresentam características, vantagens ou benefícios. Depois confira suas respostas com as dadas no final deste capítulo. Isso é uma característica, uma vantagem ou um benefício? Um vendedor, e uma outra coisa sobre o sistema é que ele tem estabilizador de voltagem. Comprador, e o que isso faz? 2. Vendedor, e ele o protege de picos de energia elétrica. Assim, você não perderá informações valiosas, se houver flutuação de voltagem. Comprador, e isso não é necessário aqui. Este prédio é equipado para uso científico, por isso existe um sistema de proteção de voltagem instalado. 3. Vendedor, mas eu tenho certeza de que você achará a memória backup útil. Isso quer dizer que,
Caso haja um erro operacional e seus arquivos principais sejam apagados, você sempre terá backup automático, assim nunca correrá o risco de perder dados importantes. Comprador, e quanto custa essa configuração? 4. Vendedor, o sistema básico custa $78.000, comprador, e ele é compatível com nossa leitora ótica. 5. Vendedor, sim, você conseguirá ler os seus dados atuais sem nenhuma conversão, então, se você quiser ler diretamente na memória, poderá fazer isso. Comprador, e isso é bom. E sobre as margens de erro? Eu preciso ter menos de 1 em 100.000, 6. Vendedor, então você ficará satisfeito em ouvir que o sistema tem uma das menores margens de erro do mercado, menos de 1 em 1,5 milhão, que é muito compatível com as suas necessidades. Comprador, bom. 7. Vendedor, e, por causa da baixa margem de erro, você também pode usar o sistema para executar novamente e validar dados das suas outras fontes de processamento, além de economizar o custo de um processo de validação separado. Comprador, e eu não tenho muita certeza disso. Nós temos outras questões de segurança sobre validação de dados, o que significa que não seria permitido usar dados das nossas outras fontes. 8. Vendedor, e em matéria de segurança, esse sistema tem 8 níveis possíveis de codificação incorporados. Comprador, e eles são definidos pelo usuário? 9. Vendedor, e em 5 níveis. Os outros 3 são randomizados ou com base no tempo. Comprador, com base no tempo? 10. Vendedor, sim. Veja que a grande vantagem de um sistema baseado no tempo, para uma organização como a sua, é que você pode colocar simultânea e automaticamente códigos entre as unidades operacionais, o que significa que os seus operadores não precisam memorizar códigos novos, e ainda assim, é quase impossível de serem invadidos por hackers. Agora que você está familiarizado com a forma especial com que nós utilizamos os termos vantagens e benefícios, vamos analisar as evidências de pesquisa com mais detalhes. Isso é uma característica, uma vantagem ou um benefício? Os impactos relativos a características, vantagens e benefícios. Eu disse que as vantagens, afirmações que mostram como um produto pode ser utilizado ou pode ajudar o cliente, têm muito mais impacto em uma venda pequena do que em uma grande. Por quê? Parece estranho que o impacto seja muito menor em uma venda grande. A resposta mais provável retoma os aspectos levantados por mim sobre vendas simples no capítulo 4. Lembremos de que nós mostramos como que poderia ser muito bem-sucedido em vendas pequenas usando perguntas de situação e de problema para descobrir necessidades implícitas e depois oferecer soluções. Quais seriam essas soluções em termos de características, vantagens e benefícios? Elas não podem ser benefícios porque, como vimos, uma pessoa só pode oferecer um benefício se abordar uma necessidade explícita expressa pelo cliente. Nesse caso, as soluções são oferecidas a necessidades implícitas, por isso elas também devem ser características ou vantagens. Nós vimos que oferecer soluções a necessidades implícitas não é eficaz em vendas maiores. Dessa forma, esse uso de características e vantagens, que pode funcionar perfeitamente bem em uma venda pequena, provavelmente se torna ineficiente conforme a venda aumenta. A figura 5.5. Isso pode explicar por que a nossa pesquisa descobriu que os benefícios são muito mais poderosos em vendas maiores. Para oferecer um benefício é preciso ter uma necessidade explícita, a figura 5.6. Contudo, para obter a necessidade explícita, normalmente primeiro é necessário desenvolvê-la a partir de uma necessidade implícita usando perguntas de implicação e de necessidade de solução. O uso dos benefícios, como nós os definimos, não pode estar separado da forma com que se desenvolvem as necessidades. Quando meus colegas e eu na Autuvite conduzimos programas de treinamento, frequentemente nos pedem orientações sobre como usar mais benefícios. A nossa resposta é simples: faça um bom trabalho no desenvolvimento de necessidades explícitas e os benefícios chegam praticamente sozinhos. Se alguém conseguir que um cliente diga, eu quero isso, não é difícil oferecer um benefício, respondendo. Nós podemos lhe oferecer isso. Norte. Comparamos o nível dos benefícios em 5.000 visitas com o resultado de cada uma. Descobrimos que os benefícios, lembrando que a nossa definição de benefício é uma afirmação que mostra como é possível atender a uma necessidade explícita expressa, eram significativamente mais altos em visitas que geravam pedidos e avanços. Em contraste, o nível de vantagens aqui mostra como um produto pode ajudar ou ser utilizado, o que muitos de nós aprendemos a chamar de benefícios, não era significativamente diferente em visitas bem ou mal sucedidas. Estávamos trabalhando com uma das empresas líderes de informática do mundo, e parte da nossa investigação envolvia medir os efeitos dos comportamentos de venda em diferentes momentos do ciclo de vendas. A média no ciclo de vendas dessa organização era de 7,8 visitas. Os pesquisadores da empresa, trabalhando com Autuvite, acompanharam vendedores em visitas, em diferentes momentos do ciclo. Eles observaram a frequência com que cada vendedor utilizava características, vantagens e benefícios e depois compararam esse dado com o resultado de cada visita.
Para ser técnico por um momento, o eixo vertical do gráfico na figura 5.8 mostra realmente o nível de significância de cada comportamento medido por uma bateria de testes não paramétricos. Em termos mais simples, quanto mais alta for a coluna correspondente a um comportamento no eixo vertical, maior a probabilidade de ele ajudar a vender. Como se pode ver na figura 5.8, as características tiveram um baixo impacto sobre o cliente durante todo o ciclo de vendas. Os benefícios, por outro lado, tiveram um impacto maior sempre que foram usados. As vantagens tiveram um comportamento em comum. Descobrimos que no início do ciclo, especialmente na primeira visita, as vantagens apresentaram uma relação estatística moderadamente boa com o sucesso da visita. Essa é outra forma de dizer que as vantagens tiveram um impacto positivo sobre os clientes durante a primeira visita. Os vendedores que usaram muitas vantagens estavam mais propensos a conseguir um avanço em vez de uma continuação ou não venda. No entanto, assim que o ciclo progrediu, as vantagens tiveram um efeito decrescente sobre o cliente até que, quando o final do ciclo se aproximou, elas não eram mais poderosas do que as características. Por que as vantagens se desgastam? Para ser honesto, não sei com certeza por que as vantagens são mais efetivas no início do ciclo que no final. É uma daquelas descobertas que a equipe de pesquisa da Altuvite ainda discute sempre que nos reunimos. Talvez seja porque, em um primeiro encontro, o cliente espera ouvir sobre o produto em vez de discutir necessidades. Estou certo de que muitas vezes você visitou clientes que começam a visita dizendo: "Agora me diga tudo sobre este seu produto." Certamente já tive clientes que não querem discutir necessidades até saberem mais sobre o que você tem a oferecer. Outra possibilidade é que muitos vendedores que falam logo das vantagens fazem isso porque têm uma visão positiva de seus produtos. Mal podem esperar para começar a falar de soluções. No curto prazo, seu entusiasmo os impulsiona, pelo menos até onde o cliente concorda em passar para a etapa subsequente no ciclo de venda. Entretanto, se continua uma abordagem centrada no produto, à medida que o ciclo progride, não estão reagindo às necessidades do cliente, portanto, se tornam menos eficazes. Uma terceira possibilidade é que as vantagens, como vimos anteriormente, são esquecidas logo após a visita. Em consequência, seu efeito é temporário. Em contrapartida, os benefícios continuam a ter um impacto entre as visitas porque sua ligação com as necessidades explícitas ajuda os clientes a se lembrarem delas. Qualquer que seja a razão, estou certo de que você viu esse fenômeno em ação em casos na sua empresa. Um exemplo típico é o indivíduo insistente, agressivo que está muito mais interessado na venda do produto que em atender às necessidades do cliente. Com frequência, esse tipo de pessoa terá muito sucesso nos primeiros estágios da venda. Tenho certeza de que já ouviu, como eu, histórias que essas pessoas contam sobre como acabaram de ter um primeiro encontro com um novo cliente e o impressionaram bastante pela forma como expuseram o produto e mostraram como este poderia resolver todos os problemas do cliente. Mas quantos desses inícios promissores se transformaram em pedidos? Menos do que se poderia esperar. E uma razão muito provável é que o estilo do vendedor de mostrar altas vantagens o ajudou no início do ciclo, mas se desgastou à medida que a venda progrediu. Porém, seja qual for a explicação, a pesquisa nos dá uma mensagem simples, mas importante. Nunca compensa oferecer uma vantagem se não for possível avançar um pouco mais e oferecer um benefício. Vendas de novos produtos. Há uma área de demonstração de capacidade que geralmente é mal conduzida, mesmo por vendedores experientes. Essa é uma área vital para o sucesso da maioria das organizações e é uma fonte permanente de frustração e desapontamento para o gerenciamento sênior. A área de que estou falando é o lançamento do novo produto. Várias vezes, a direção pede a meus colegas na Altuvite e a mim para ajudarmos a explicar por que um novo produto não atendeu à meta inicial de vendas. O que há de errado? Eles perguntam. Estávamos certos de que nossas projeções eram realistas. No entanto, agora, 6 meses após o lançamento, não atingimos nem 50% do planejado. Será o produto? Será a força de vendas? O que há de errado? Dos vários lançamentos de produto que estudamos, surge um dado constante. A maior causa de fracos resultados no início da vida de um produto pode ser explicada em termos de características, vantagens e benefícios. A abordagem do estardalhaço. Quando um produto é novo, de modo geral, como o marketing de produto apresenta a força de vendas? O pessoal de marketing reúne os vendedores e lhes comunica que um novo produto interessante está chegando. Eles explicam todas as características e as vantagens, fazendo muito alarde. E o que o pessoal de vendas faz? Eles ficam entusiasmados com o produto e saem por aí para vendê-lo. E quando estão na frente dos clientes, como eles se comportam? Falam sobre o produto exatamente da mesma forma que ouviram sobre ele. Em vez de fazerem perguntas para desenvolver necessidades, eles vão logo falando das características e das vantagens interessantes que o novo produto possui. A figura 5.9 mostra os dados compostos de inúmeros lançamentos de produto.
Como se pode ver, o número médio de características e vantagens dadas quando se vendem novos produtos é mais de 3 vezes o nível apresentado pelo mesmo pessoal de vendas ao venderem produtos existentes. As evidências sugerem que a atenção dos vendedores é muito maior no produto que em seus clientes. Para ser franco, eu mesmo já fiz isso, você provavelmente também tenha feito a mesma coisa. Sempre que a Altuvite lança um novo produto, todos nós ficamos interessados e entusiasmados e mal podemos esperar para contar a nossos clientes. E como tantas outras empresas, não sabemos por que e, apesar de nosso entusiasmo, não estamos vendendo. Agora entendemos que é exatamente por causa de nosso entusiasmo. Nosso entusiasmo nos leva a nos centrarmos no produto e apresentarmos características e vantagens. Como vimos neste capítulo, esta não é uma estratégia eficiente para a venda grande. O produto era um equipamento sofisticado e caro para diagnóstico. Estava claramente na categoria da venda maior. A máquina foi lançada para a maioria da força de vendas da maneira convencional, uma apresentação de alto nível de suas características e vantagens pela equipe de marketing de produto. Mas tivemos permissão para lançá-lo de modo diferente com um pequeno grupo experimental de vendedores. Em vez de mostrar o produto a eles e descrever suas características e vantagens, nem os deixamos ver o que eles estariam vendendo. Isso não é importante, explicamos. O importante é que esta máquina deve resolver problemas para os médicos que a usam. Então, enumeramos os problemas que a máquina resolvia e as necessidades que ela atendia. Finalmente, nosso grupo fez uma lista de contas nas quais esses problemas poderiam existir, juntamente com perguntas de problema, implicação e necessidade de solução que eles fariam quando visitassem aquelas contas. Ao lançar o produto em termos dos problemas que ele resolvia e como sondá-los, conseguimos desviar do produto a atenção de nosso pequeno grupo e fazer que se voltasse para as necessidades do cliente. A prova de que essa foi uma estratégia eficaz está nos resultados de vendas. Nosso grupo teve em média um nível de vendas 54% mais alto que o restante da força de vendas durante o primeiro ano do produto. Essa pesquisa sobre novos produtos também me deu uma explicação para algo que me intrigava havia vários anos. Algumas das pessoas com melhores registros de vendas de novos produtos são as que menos acreditam em lançamentos de produto. Lembro-me de ir a um lançamento de produto em Acapulco alguns anos atrás. O evento foi esplendoroso. Grandes nomes do mundo do entretenimento foram contratados a um custo inacreditável, e o ambiente estava infestado de relações públicas, especialistas em mídia, consultores de comunicação e uma variedade de pessoas também caras. Os vendedores, esperando ansiosamente pelo grande evento, ajuntavam-se no saguão principal para ouvir a uma das balelas mais espetaculares e onerosas da década sobre características. Fiquei deprimido com a despesa enorme que meu cliente tinha incorrido para fazer a força de vendas comunicar o novo produto com ineficiência, por isso decidi esperar do lado de fora até que toda a confusão e espetáculo terminasse. Sentados perto da piscina, notei 2 outros indivíduos que tinham escapado da mesma apresentação. Conversando com eles, descobri que eram ambos vendedores experientes. É apenas mais um produto, disse um deles. Quando esse burburinho todo passar, vou voltar e pensar o que é que o cliente precisa dele. Claramente, ele não ia cair na armadilha de negligenciar as necessidades em favor de características e vantagens. Alguém já notou como, justo quando o novo produto parece ser uma decepção e a força de vendas está perdendo o entusiasmo, as vendas de repente começam a melhorar? Lembro-me exatamente de que isso aconteceu quando eu estava envolvido no lançamento de uma grande máquina copiadora nova. Na época achei curioso que as vendas fossem péssimas até que a força de vendas perdeu o entusiasmo pelo produto. Então, quando todos começavam a dizer: esta nova máquina não tem nada de especial, os resultados deram uma virada radical e melhoraram. Eu não tinha explicações, pois isso parecia exatamente o oposto do bom senso. Qualquer um pensaria que a máquina teria mais sucesso quando era nova, com o entusiasmo máximo da força de vendas e o máximo de vantagem competitiva. Agora eu sabia o que estava acontecendo. Como ficaram desiludidos, a atenção dos vendedores se desviou do produto e voltou-se para o cliente. Eis aqui uma lição para qualquer pessoa preocupada com o sucesso em lançamentos de produto. Vários de nossos clientes de grandes multinacionais, com base em pesquisas da Altuvite, agora lidam com lançamentos de uma nova maneira. Em vez de apresentar características e vantagens quando anunciam novos produtos à força de vendas, eles concentram-se em explicar os problemas que o produto resolve e em formular perguntas que revelarão e desenvolverão esses problemas. Este provou ser um método de grande êxito para acelerar a curva de crescimento das vendas de novos produtos, demonstrando a capacidade com eficiência. Quais são as mensagens fundamentais neste capítulo que o ajudarão a demonstrar sua capacidade nas vendas maiores de modo mais eficaz? Eu destacaria 3 pontos práticos principais. 1. Não demonstre capacidades logo no início da visita. Nas vendas menores podes detectar um problema e ir direto às vantagens sobre como é possível resolvê-lo, mas isso não funciona bem em vendas maiores. É importante em vendas maiores desenvolver necessidades explícitas, usando perguntas de implicação e de necessidade de solução, antes de oferecer soluções.
Apresentar capacidade cedo demais é um dos erros mais comuns em grandes contas. Isto fica mais difícil porque muitos clientes encorajam a apresentação de soluções na ausência de qualquer informação sobre necessidades. Basta vir e fazer uma apresentação sobre seu produto, eles dizem, e decidiremos se ele está adequado às nossas necessidades. Se alguém foi forçado a fazer apresentações de características e vantagens no início do ciclo de venda, deve tentar sempre ter no mínimo uma pré-reunião com uma pessoa-chave na conta para identificar necessidades, de modo que a apresentação inclua pelo menos alguns benefícios. 2. Cuidado com as vantagens. A maior parte do treinamento de vendas, por se basear em modelos adequados a vendas menores, encoraja as declarações sobre a vantagem ao vender. Para complicar a questão, o termo utilizado para tais afirmações é benefícios. Não deixe que o treinamento anterior o oriente mal. É preciso lembrar que, em vendas maiores, as declarações mais fortes são aquelas que mostram que você atende a necessidades explícitas. Não se engane pensando que está oferecendo muitos benefícios se não identificar e atender a essas necessidades explícitas. 3. Cuidado com produtos novos. Quase todos nós apresentamos características e vantagens demais quando estamos vendendo produtos novos. Não deixe isso acontecer. Em vez disso, a primeira coisa a se perguntar sobre qualquer produto novo é: em que problemas isto soluciona? Quando se entende os problemas que ele resolve, pode-se planejar perguntas SPIN para desenvolver necessidades explícitas. E experimente. Você será muito mais eficiente. Respostas em tipos de declarações sobre produtos. 1. Característica. Estabilizador de voltagem é um dado sobre o sistema. A frase não explica como o estabilizador pode ser usado ou ajudar o cliente. 2. Vantagem. Esta frase mostra como a característica na frase 1 pode ser usada ou ajudar o cliente. Não é um benefício porque o cliente não expressou uma necessidade explícita de um estabilizador. 3. Vantagem. A frase mostra como a memória de backup pode ser usada ou ajudar o cliente, logo é mais do que uma simples característica. Contudo, uma vez que não há evidência de que o cliente expressou uma necessidade explícita de memória de backup, não podemos dizer que este seja um benefício. 4. Característica. Frases de custo, como esta, são dados ou fatos sobre o produto, por isso as classificamos como características. 5. Benefício. Na frase anterior, o cliente expressou uma necessidade explícita. Preciso ser capaz de ler dados da fonte direto da memória. Nessa frase o vendedor mostra como o produto atende àquela necessidade explícita. 6. Benefício. Novamente, o comprador declarou uma necessidade explícita a uma taxa de erro menor que 1 em 100 mil. O vendedor mostra que seu produto pode atender facilmente à necessidade. 7. Vantagem. O vendedor mostra outra maneira em que ter uma baixa taxa de erro pode ser usada ou ajudar o cliente. Entretanto, como mostra a próxima declaração do cliente, isso não atende a uma necessidade. 8. Característica. Um dado sobre o produto. 9. Característica. Mais dados sobre o produto. 10. Vantagem. O vendedor mostra como a característica de codificar com base no tempo pode ser usada para ajudar o cliente.